Meu nome é Rosane Amaral. Eu sou psicóloga e sou psicoterapeuta. E estou trazendo no meu canal histórias que transformam. Partindo do princípio de que as histórias se comunicam com o nosso lado emocional e é esse lado emocional que nos traz a possibilidade de mudar a fundo, né? Eu estou oferecendo, né, uma ajuda, né? Ou compartilhando com vocês um pouco da minha experiência de quase 30 anos trabalhando com a psicologia clínica. E o tema de hoje é um tema que eu acho importantíssimo, que é sobre relacionamento com o outro, mas aprofundando mais a questão da empatia, né? E mais que isso, empatia que vai desenvolver o quê? A confiança, né? É impossível eu confiar se eu não conhecer. É impossível eu confiar em alguém que não está me escutando atentamente. É impossível eu confiar em alguém que simplesmente coloca o seu ponto de vista, coloca a sua opinião sem avaliar a minha opinião, sem avaliar o meu ponto de vista. E principalmente, é impossível eu confiar naquela pessoa que não consegue compreender aquilo que eu falo, aquela pessoa que não consegue entender os meus sentimentos. É aquela pessoa que mais que nunca confronta com as minhas ideias. E a história de hoje tem como título O Viajante e a Melancia. É, as minhas histórias, elas sempre vão trazer, né, relatos de tempos muito antigos. E aí a gente vai falar de um tempo em que não tinha, vamos dizer assim, muitas informações das pessoas, porque os vilarejos eles eram muito isolados uns dos outros, né? E aí, quem fazia, às vezes, esse papel de informar era sempre o caixeiro viajante, porque eles traziam mercadoria e, ao mesmo tempo, eles contavam as novidades ou explicavam coisas que estavam acontecendo em algum outro lugar. Então, essa história começa num pequeno vilarejo, onde as pessoas vivem é, do trabalho delas na agricultura, do trabalho delas nos campos. Então, chega nessa cidade um caixeiro viajante, e aí as pessoas vão até ele, apavoradas, dizendo que tem um monstro no campo, nos campos de sua plantação. E aí o caixeiro viajante desce do seu cavalo, naquela época era só cavalo, e vai até o campo, né, os campos das plantações daquelas pessoas, é, pensando que ia encontrar um monstro, mas tudo que ele vê é uma enorme melancia. Quando ele olha aquela melancia, ele começa a rir, dar gargalhadas, né? E começa, né, a julgar aquelas pessoas. Nossa, essas pessoas, elas não sabem que isso aqui é uma fruta? Essas pessoas são muito ignorantes. E vai até as pessoas e fala, olha, ali não tem nenhum monstro. O que tem ali é uma fruta. O que tem ali é uma melancia. E as pessoas não sabiam o que era uma melancia, né? E muito menos uma melancia gigante. E as pessoas continuaram insistindo com ele que era um monstro. E ele teimando que não era monstro nenhum, que era uma fruta. E tanto eles discutiram, e tanto esse homem, né, maltratou aquelas pessoas, que ele foi expulso do vilarejo. E as pessoas continuaram angustiadas, continuaram com medo, continuaram sem ir aos seus campos plantar, pelo medo que eles estavam daquele monstro, né? Só que depois chega no vilarejo um outro caixeiro viajante. E as pessoas vão até ele novamente, falam desse monstro em suas plantações, e aí o caixeiro viajante, também descendo do seu cavalo, vai até os campos. E tudo que ele vê lá é o quê? Uma enorme melancia. Mas ele, né, reage completamente diferente do outro. Ele pega, tira a faca da cintura, sobe na melancia e estraçalha aquela melancia.
e as pessoas gritam aliviadas. Então, ele é aclamado como um líder nesse vilarejo, posição que ele assume até que se estabeleça a confiança para que ele possa explicar para as pessoas a diferença entre um monstro e uma melancia. E é isso. Quantas e quantas vezes nós não escutamos pessoas, quantas e quantas vezes nós já confrontamos com aquela pessoa desnecessariamente, e quantas vezes a gente poderia concordar, mesmo que aquilo não fosse verdade. A gente poderia concordar porque para nós tudo bem, eu sei qual é a verdade, mas aquelas pessoas não sabiam. E pelo fato delas não saberem, elas estavam desconfiadas. Então, aquele homem, além dele estabelecer um relacionamento de acompanhar o raciocínio daquelas pessoas, avaliar o que elas estavam sofrendo, é, e ele querer, naquele momento, assim, dar aquele alívio, né, para as pessoas. Ele compreendeu, ele se colocou no lugar daquelas pessoas e, mais que isso, ele entrou no jogo delas, para que futuramente ele pudesse ganhar a confiança delas e estabelecer, né, um diálogo amoroso e um vínculo eterno. Porque é isso, né? Quando a gente investe num relacionamento em que a gente escuta, em que a gente compreende, aquela pessoa ela fica muito grata, né, pela forma como ela está sendo tratada, pela forma como ela está sendo ouvida. E isso vai gerar um vínculo muito forte de amor, de confiança, principalmente. E ali, ambos podem desfrutar de uma amizade, de um novo olhar para um relacionamento com a mãe, com o pai, com o marido. Então, são situações em que você estabelece com o outro, né, um diálogo em que os dois ganham naquela história. E o que nós fazemos? A maioria de nós, né, já sai debatendo, querendo que a nossa verdade prevaleça, querendo desmentir o outro, julgar o outro, colocar a pessoa, né, em situações constrangedoras, porque a gente sempre acha que nós sabemos a verdade. Então, concluindo, quando vocês estiverem diante de um cenário novo, quando vocês estiverem num novo emprego, quando vocês estiverem num novo grupo de amigos, quando vocês estiverem num lugar que vocês estão chegando naquela hora, não deem opinião. Não queiram já chegar e colocar a sua própria verdade. Primeiro, escute. Primeiro, acompanhe. E depois, no futuro, você pode dar a sua opinião. Mas chegue humilde. Chegue calado. Porque você tem muito mais a ganhar do que você querer mostrar que você está certo. Querer mostrar que você sabe a verdade. Vamos pensar sobre isso? Então, continue refletindo e continue acompanhando esse canal. Estarei sempre trazendo novidades. Novidades no sentido de que vocês terão em mãos instrumentos, terão em mãos material para refletir. E o tema de hoje foi muito importante, que é para harmonizar relacionamentos conflitantes.